Oi, dia a todos. Que bom encontrá-los novamente. É bom para vocês dão um sorriso, o negócio acende. Vocês não têm noção do quanto isso é bom. Antes de eu tratar do tema da noite, deixa eu só fazer um convite rápido, depois de todos os recados que o Adriano já deu. Eu acho que a maioria sabe que eu participo da USE, que é a entidade que reúne as Casas Espíritas São Vicente, a União das Sociedades Espíritas. E no próximo domingo, hoje é quarta, domingo que vem agora, tá? A USE vai realizar um seminário muito interessante, que o tema do seminário é mediunidade. A gente gosta bastante desse tema mediunidade, né? Tudo que a gente acha que tem uma fenomenologia ali no meio, a gente gosta. Mas é um seminário realmente muito importante, vai acontecer no grupo da prece, que é aqui pertinho, na Vila Valência. Vai ser no domingo, das 9 da manhã à 1 da tarde, 4 horas de seminário. Vai ter um intervalo de meia hora com um lanche, esse lanche é gratuito, a inscrição é gratuita, só que para participar do evento, do seminário, é necessário fazer uma inscrição. Essa inscrição é online, vai participar? Que bom! A inscrição é online, é bem rapidinho, onde vocês encontram um link para fazer a inscrição, lá no Facebook da USE. Então procura lá no Facebook, no Google, USE, U-S-E, São Vicente, e já entra no Facebook, ou também a Elisete, que está aqui de blusinha vermelha, levanta a mãozinha aí, Elisete, aqui na frente, que já foi convidada a estar conosco trabalhando, vai estar trabalhando no seminário. Ela também pode encaminhar para vocês o link via WhatsApp, quem quiser procura a Elisete, ou se não procura a Elisete, procura lá no Facebook da USE, tem um link de inscrição. Então seminário domingo, agora 26 de novembro, das 9 da manhã a 1 da tarde, tem intervalo. Quem vai ministrar esse seminário é o nosso companheiro Luiz Roberto, ele é o diretor de departamento de mediunidade da USE São Paulo. Ele é de São José dos Campos e ele vai ver, ele tem uma vasta experiência dentro dessa área de mediunidade e ele vai trazer apontamentos muito importantes para nós. Então estão todos convidados, a inscrição é gratuita, só não pode aparecer lá sem fazer inscrição, ok? Porque tem número de pessoas e até para o lanche tem que estar muito bem organizado. Inclusive o palestrante já está sendo informado do número de pessoas que vão estar participando. Ainda dá tempo, mas não deixe para a última hora. Eu acredito que para sexta-feira à tarde vão ser encerradas as inscrições, tá bom? Convite feito. E agora sim, vamos falar a respeito do que nós podemos refletir nessa noite. E é um tema bastante propício até para o período em que a gente se encontra. É aquele período, nós estamos no dia 22 de novembro, né? 32 dias em média para o nosso Natal, não é? É 24 de dezembro, a gente pensa que é 25, não, é 24, viu? O Natal. 25 é só para terminar de comer o que já sobrou. Mas em quase um mês, próximo de um mês do Natal, o tema é bastante pertinente, porque eu quero trazer para a nossa reflexão, me foi inspirada, na verdade, para que nós possamos refletir, a respeito do perdão. Eu até achei engraçado que eu vi um meme ontem à tarde, que me mandaram, que era um meme assim, tinha a imagem de, sabe esses hindus que fazem encantamento de serpentes, de cobras? E aí era a imagem de um hindu, e ele estava cheio de serpentes no corpo dele, e a frase dizia assim: me preparando para os abraços do Natal. É por aí que a gente vai, né? E a gente ri porque é engraçado mesmo. Me preparando para os abraços do Natal. E aí, nós, criaturas humanas, e a gente ri disso porque é engraçado, está até na nossa condição, não tem nada de errado nisso, nós somos bastante complexas. E por sermos criaturas complexas, somos por isso mesmo muito especiais. E durante o nosso período de existência, em que nós, a duras penas, tentamos desenvolver as nossas virtudes, para que a gente consiga ter uma vida melhor, mais leve, e de fato buscar o desenvolvimento, não só pessoal, humano, mas principalmente espiritual, e é isso que a gente faz quando a gente vem voluntariamente numa quarta-feira à noite para uma casa comum, ou uma comunidade espírita de semeadores. As duras penas nós vamos tentando desenvolver essas virtudes, porque na realidade há muitas tormentas, e as nossas tormentas, elas são pessoais e coletivas, né? Porque tem aquilo que nos angustia e aquilo que nos angustia no trato com o outro, que é sempre aquela frase, né? O problema é o outro, nunca somos nós. E uma das questões dessas tormentas que nos acompanham durante toda a nossa existência é justamente a prática do perdão. Porque ao longo da nossa
vezes nós nos depararemos com essa necessidade de perdoar. E é aí que a coisa fica difícil. Porque perdoar não é fácil, mas é necessário. Então a reflexão é para nós pensarmos assim: qual é o real sentido do perdão? Qual é a função do perdão na minha vida? É interessante nós observarmos que, enquanto criaturas humanas, e até em função da complexidade das nossas emoções e da nossa pouca evolução sobre as nossas práticas e sobre as nossas virtudes, a gente tem uma visão equivocada do perdão. Porque, na realidade, para eu ser capaz de perdoar o outro, eu preciso primeiro me perdoar. E de uma forma inconsciente, por falta até de muitas vezes informação ou análise da situação no sentido do perdão, a gente não sabe que a gente não pratica o auto-perdão. E sem eu praticar o auto-perdão, é impossível eu perdoar o hétero-perdão, que é quando eu perdoo ao outro, ao diferente, ao contrário a mim. E essa afirmação quem nos faz é a Joana de Ângeles. É uma afirmação bastante interessante, porque como é que a gente funciona? A gente funciona assim: eu não posso errar. Nós nos cobramos demais, nós somos altamente punitivos conosco mesmo. Então, se eu não me permito errar, eu não permitirei ao outro errar comigo. E por que a gente tem essa coisa de não querer errar? Porque o erro, a falha nos expõe. E nós não temos maturidade para sermos expostos às nossas fragilidades. Então, é uma visão extremamente imatura e, segundo Joana, e é fato, extremamente orgulhosa, eu achar que eu nunca vou errar. Porque vejam, nós estamos em processo de crescimento espiritual. Nós estamos em franco aprendizado. Portanto, é certo que nós vamos errar. No estágio que nós estamos, no momento da vida em que nos encontramos, neste planeta em que nos encontramos, pensem comigo, quantas relações nós temos nas nossas vidas? Então nós vivemos relações, nós somos o tempo inteiro impactados ou provocados por acontecimentos, por frases, por sentimentos que nós sequer conhecemos. Então, como nós estamos o tempo inteiro num processo de muita ignorância das coisas, é fatal que em algum momento a gente vai errar. E aí é uma coisa interessante do porquê que nós não aceitamos errar, porque isso está enraizado no nosso psiquismo, vocês vão concordar comigo. Nós temos um psiquismo muito voltado, por exemplo, para o período vitoriano, esse período é até citado em alguns momentos de algumas obras espíritas, que é o período, por exemplo, em que a Rainha Vitória, esse período vitoriano é o período em que a Rainha Vitória, até no início de 1900 mais ou menos, governou o Reino Unido. E qual era a grande filosofia social da época implantada por ela? De uma moralidade absoluta. Vocês acham que nós somos capazes de viver uma moralidade absoluta, sim ou não? Por que não? Porque nós não temos esse desenvolvimento. Então, qual era a filosofia real? Para quem já assistiu ou já leu alguma coisa do Alice nos Países das Maravilhas, não tem aquela parte da rainha de copas? O que faz a rainha de copas? Ela fala assim: cortem as cabeças, né? A frase dela. Ela faz um tapume, não é assim? Em que está tudo muito bonito, até que chega um dia que aqueles tapumes vêm todos abaixo. Como é que está lá atrás? Então é basicamente isso. A filosofia vitoriana, na qual o nosso psiquismo ainda é muito enraizado, é o seguinte: o problema não está exatamente em eu me equivocar ou eu cometer um delito. O problema está em quando as pessoas sabem que eu cometi esse delito. Concordam que é assim que a gente funciona? Porque vejam bem, quantos de nós, e nós já passamos por isso, e a gente vê isso principalmente muito na mídia, nos jornais, uma pessoa ficou anos praticando atos de
corrupção. Ou ficou anos praticando violência contra uma outra pessoa. Pode ser violência doméstica, pode ser algum tipo de abuso, autoritarismo. A pessoa por anos se beneficiou de um determinado cargo de poder que tinha. Ele teve, ou ela teve muito tempo para refletir sobre isso. E ela sabe, ele sabe um pouco de moralidade. Aí no dia que aquilo é descoberto, no dia que aquilo vem a público, qual é a reação da pessoa? Chora. Meu Deus, mas eu não queria, eu não sabia. Não, saber você sabia. Então, em nós, essa visão imatura de que nós não podemos errar está diretamente ligada à raiz do nosso orgulho. E é uma das grandes chagas que faz prender a evolução humana, que nós sabemos que são egoísmo, orgulho e vaidade. Então, o nosso maior problema, pensando de uma forma mais aprofundada, não é nem o errar, é que alguém descubra o erro. E é assim que a gente funciona. E mais, se descobrir, ficar tudo certo, você vai reincidir naquilo, provavelmente. Então, a doutrina espírita nos propõe exatamente esta observação, de que quando eu me conheço, quando eu me acolho, quando eu me responsabilizo, eu passo a não mais ficar preso ou presa no sentimento de culpa. Eu passo para o passo adiante, que é o de responsabilidade. Porque faz parte da criatura humana adulta refletir sobre as suas responsabilidades. Porque a gente, além de tudo, não gosta de ser descoberto no erro. Por quê? Porque aí a gente entra num processo de julgamento e condenação. E quando a gente se condena, a gente é melhor que qualquer juiz para dar um veredito, uma sentença. E cada vez que nós ficarmos presos num complexo de culpa por algo que fizemos, que falamos, que deixamos de fazer e que erramos, por mais que a gente se corrija, aquilo vira um tormento infinito. Porque quem está em processo de culpa está em processo de punição. E onde termina essa punição? A gente não sabe. Porque enquanto perdurar o mal-estar, perdura o processo de punição. Só que a gente sabe que isso tudo tem uma frequência. Portanto, nós temos que dar esse passo na direção dessa observação de que o primeiro ponto para eu fazer a prática do perdão e eu entender o sentido, qual o sentido do perdão na minha vida, isso não é jogado aleatoriamente. Quando Jesus nos falou, e nos falou muitas vezes a respeito da prática do exercício do perdão, não foi aleatoriamente. Então, o primeiro passo é, se eu acolho as minhas falhas, o primeiro ponto é eu entender que valor que eu tenho, porque nós não nos valorizamos o suficiente. É muito comum, por exemplo, você de repente cozinha maravilhosamente bem, mas você fala assim, isso é tão fácil de fazer. Aí a pessoa fala assim, nossa, como você cozinha? Isso é bobagem. Não é um valor que você tem. Porque eu, por exemplo, não cozinho bem. O que é muito fácil para você não é fácil para mim. Mas a gente está o tempo inteiro não enxergando qual é o nosso valor. E quando nós erramos, de que forma que nós temos que tentar trabalhar esse valor? Dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, dentro dos nossos sentimentos. Primeiro, no que eu errei? Segundo, por que eu errei? E aí, terceiro ponto, qual é o valor exato do meu erro? Nem para eu me vitimizar demais e nem para eu simplesmente me abster desse erro como se eu não tivesse errado. É fazer a calibragem correta, nem a mais nem a menos, é o chamado ponto de equilíbrio. Por quê? Porque aqui ninguém está falando assim, você passa a jogar os teus erros todos para baixo do tapete. Porque você é um ser super especial. Você é um ser essencial. Ninguém é especial. Todos nós somos essenciais. Onde estamos, na função que exercemos, no cargo que ocupamos, no lugar onde vivemos. Somos essenciais. E erramos. E um ponto importante é justamente eu entender assim.
que o que eu tenho que fazer de advertência é: eu não desejo errar. Qual é o meu propósito cada vez que eu ajo? Qual é a minha intenção? Porque sim, quando nós buscamos dentro das nossas ações o propósito e intenção de cada vez que a gente erra, de 10 erros, 9 foram intencionais. Foram ou não foram? Você pode até falar, mas não foi de propósito. Não fala pra ninguém, vai lá dentro, fiz que eu tava com raiva. Fiz que eu tava com inveja. Fiz que eu tava magoado. Então é esse o convite para esta reflexão. Que eu devo ter a maturidade de entender que sim, eu sou falível. Sim, eu me equivoco. Sim, eu não sei todas as coisas. E mais, eu sou frágil. Nós desconhecemos muito das nossas emoções. Nós desconhecemos, inclusive, as nossas reações. Porque muitas vezes a gente já está numa idade bem adiantada e acontece uma coisa que você tem uma reação e você fala assim: gente, eu nunca imaginei que eu fosse reagir dessa forma. Portanto, o entendimento maduro e, de novo, responsável de que eu devo entender que sim, eu vou falhar. E que eu não devo me envergonhar da minha falha. E que quanto mais rápido eu assumir e não me esconder, logo eu passarei a superar e dar um passo adiante naquilo e ter a atenção para não reincidir naquele erro, fará com que eu exercite o que está dentro para fora. E aí eu passo a ter mais capacidade de perdoar o próximo. Por quê? Porque se eu erro, ele ou ela também erra. E tem um ponto muito importante no perdão, no hétero-perdão, que é o seguinte: nós também temos algumas ideias equivocadas a respeito do perdão. Quando você perdoa alguém, na verdade você está se perdoando, porque você está se libertando. O perdão não é um presente para o outro. O perdão é um presente para si próprio, porque o perdão é uma cura, é uma autocura. Por quê? Vamos lá, vamos tentar entender. Muitas vezes a gente escuta frases assim, ó: você tem que perdoar a pessoa, esquece o que aconteceu. Esquecer o que aconteceu, que é o que às vezes a gente está tentando fazer e a gente não está indo pelo caminho correto, não tem sustentação, nem psicológica, nem emocional. É uma orientação sem base, é uma orientação inócua, não vai ter finalidade. Porque veja bem, todo mal que eu sofro, primeiro, ele tem alguma função. A gente só vivencia uma situação quando a gente tem algo para aprender dentro dessa situação. E mais, se eu esquecer, eu não serei, porque nós não somos capazes de esquecer o mal, o episódio em si, eu perderei junto ao aprendizado. Então, nós temos que esquecer o mal daquilo que nós sofremos. Nós não vamos esquecer o evento em si, mas nós vamos conseguir estar acima, ou seja, curar em nós o que está doendo, ou a raiva, ou o desejo de vingança, ou a mágoa, ou a tristeza, ou seja lá o que for. Então isso é bem maior, bem mais profundo e vai exigir um exercício muito mais penoso, um sacrifício maior de nós. Porque vamos lá, vamos pensar comigo. Uma pessoa te deu um tiro, você perdeu uma mão, tiro com a sua mão, amputou a mão. Você vai esquecer que você não tem mais uma mão? Você vai esquecer aquele evento? Não. Mas você tem que trabalhar o que você sente cada vez que você vê que sua mão está faltando e o que você sente cada vez que você volta mentalmente, através da memória, naquela situação. Então é conseguir superar, e isto não é fácil, vai exigir de nós um período, muitos de nós, dependendo da ofensa que soframos, vai ter um período maior, um período menor,
vai ter um caminho mais árduo, um caminho mais fácil. Então, se nós pensarmos, na realidade, não é esquecer o episódio, mas é esquecer o mal que se sentiu ou que se sente oriundo daquele episódio. Oi, querida, pode falar, pode falar. Então, o fato de eu perdoar, eu não fico vinculada a esquecer o potencial que aquela pessoa tem. Não esquecer o evento. O potencial da pessoa, eu já vou chegar já. Não, o potencial que quer dizer, como você falou, a ação. Isso. Eu perdoar Isso. o fato. É o mal, é você perdoar porque aquela pessoa tem uma limitação e de alguma forma fez aquilo. Entendeu? Não significa a capacidade que ela tem. Não significa que você vai permanecer no contato próximo, por exemplo. Vamos chegar nesse ponto já. Mais adiante você vai completar a sua dúvida. Porque vejamos, se nós tomarmos assim um exemplo bem rotineiro, bem simples, quando nós éramos criança, por exemplo, com certeza todos nós aqui aprontamos e aprontamos bastante. Uma hora você quebrou um vaso da mãe, outra hora você soltou um cachorro que não devia, umas coisas por maldadezinha, que a gente quando é criança tem uma maldadezinha no coração. E aí o que acontecia quando esses episódios aconteciam? O que nosso pai e nossa mãe fazia? Berrava, ficava bravo, xingava, dava uma sova na gente, não tinha nada. Não é assim? No momento do episódio em si, qual é o estado de espírito daquilo? De raiva, de correção, de indignação, seja do que for. Quando hoje, já crescidos, nós nos encontramos com os nossos pais e eles começam a relembrar essas nossas traquinagens, nossa, como será terrível, como você aprontava. Eles contam esses episódios e nós todos rimos juntos. Não é assim? A pergunta é, esqueceu-se tudo o terror que você tocou na vida dos seus pais? Não. Só que hoje, o estado de espírito, o estado de alma em que se trata sobre isso é num outro lugar. Então isso é importante nós entendermos. Por quê? Porque aí nós temos, por exemplo, uma compreensão um pouco mais clara dos ensinamentos de Jesus a respeito do perdão. Lembra que Joana de Ângeles fala para nós que toda pessoa que não perdoa, ela tem um alto grau de orgulho, que todos nós temos em algum momento. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, o capítulo 10 é o capítulo Bem-aventurados aos que são misericordiosos, né? Nós temos lá na lição 14, que é aquela lição do perdão das ofensas. Eu vou ler só uma frasezinha. Vocês lembram como que é o perdão das ofensas? Só para a gente lembrar. Um dos discípulos perguntou assim para Jesus: quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus falou assim: 70 vezes 7 vezes. E devereis perdoar todas as vezes que a ofensa me for feita. E mais ainda se essa ofensa for feita frequentemente. Então Jesus para. Já não consegui nem a primeira parte, parar, ofensa feita frequentemente. E aí, lá nesse capítulo, tem aqui a parte das instruções dos espíritos. E eles falam uma frase muito interessante para nós, que está em consonância com o que a nossa companheira Joana de Ângeles traz, que eles dizem assim, ó: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Lembra que o outro reflete aquilo que me é sombra. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta bem simples, que a gente sempre responde isso tudo bem. Qual é o contrário de amor? Vocês saberiam dizer? A gente pensa que é o ódio, mas não. O contrário de amor é indiferença, não é ódio. O ódio é o amor adoecido. Tanto que assim, o casal vive bem, tem filhos, vive uma vida de amor durante muitos anos. De repente tem uma briga. O que eles passam a fazer? Você tem um grande amigo, uma grande amiga, um irmão, vocês não são tão bem, de repente acontece uma grande ofensa de qualquer um dos dois lados. O que vocês passam a sentir? Ódio. O ódio não é a oposição do amor. O ódio é o amor adoecido. A gente só tem raiva e odeia alguém que de alguma forma reflete algo que não é bom dentro de nós. Ou aquela pessoa tem algo que a gente quer, ou aquela pessoa não nos dá o que a gente quer. Final de relacionamento, divórcio, é um querendo carinho e atenção do outro sem ter, e aí dá um ódio danado. Porque quando você não tem amor por alguém, esta pessoa é indiferente para você. E não é indiferença no sentido pejorativo da palavra. Não é ignorar.
é indiferença no sentido de que aquela pessoa não faz conta de tanta importância na sua vida. Vocês querem ver um outro exemplo que é muito comum? Principalmente de filho para mãe, mãe para filho, marido para esposa e vice-versa. Acontece muito. A pessoa fala alguma coisa para você, ou você falar para a pessoa, e quando você tem uma relação muito íntima, principalmente se for afetivo íntima com a pessoa, a primeira frase é assim: você me falando isso, eu poderia ouvir isso de qualquer pessoa, menos de você. Não é assim que a gente fala? E por que a gente fala isso? Porque aquela pessoa nos faz uma diferença muito grande. A opinião dela valida quem eu sou, ou invalida quem eu sou. Portanto, de novo, tenhamos atenção nisso. O contrário, a oposição do amor não é o ódio, é a indiferença. A indiferença, de novo, não na forma negativa da palavra, mas aquilo indifere para você. Se você está passando por uma situação e uma pessoa que você tem pouco contato, você fala assim, nossa, ele nem liga para isso. Você fala, tá bom, obrigada. Mas aquilo não vai ressoar em você. Se a pessoa não se importa tanto com a sua dor, aquilo não vai ressoar em você. Mas se você ama alguém e essa pessoa tem um comportamento de não se importar com a sua dor, é raiva da pessoa na hora. Não é assim? Portanto, é isso que a gente tem que entender com relação ao perdão. Por isso que nas instruções do Espírito eles dizem assim, ó, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está tornando melhor. Quando eu sou capaz de perdoar nesse sentido real do perdão, que não é esquecer o mal que me foi feito, porque se eu esqueço o mal, o episódio em si eu esqueço junto ao pensado, que não é superar o que eu não sou capaz de superar, mas entender que eu tenho que me acolher porque eu falho e o outro falha, e que muitas vezes a falha daquele outro foi porque ele tem um profundo amor por mim que nem ele sabe identificar. Que algo em mim me incomoda muito, porque talvez eu não esteja dando um pouco de atenção que aquela pessoa espera que eu dê para ela. E ao invés de ela me dizer que ela gosta muito de mim, ela prefere me maltratar e virar carne de mim. Às vezes a pessoa acha que você é tão importante para ela, você passa um cumprimento, ela nunca mais olha na sua cara. Aí você fala, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa te adora. Ela só não sabe expressar isso de uma forma madura e amorosa. Ela se expressa isso como? De uma forma rancorosa. Entenderam quanto o inverso do amor, o contrário do amor é só indiferença? Qualquer outra reação negativa tem uma chaminha de amor lá escondidinha, lá embaixo. É só a gente buscar sobre isso. E para finalizar, que já são 9h03, a gente não pode demorar muito, é meia hora mesmo, né? Então tá. Até vou até 9h35, 9h05. Eu só quero rapidinho coroar com a mensagem mais importante de Cristo. Para a gente entender o real sentido do Cristo. A gente encontra mais adiante, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo tem o título de Amai aos vossos inimigos. Lembrando que nos foi dito na instrução dos Espíritos, amar aos vossos inimigos, perdoar aos vossos inimigos é pedir perdão a si mesmo. Lá na lição 14, é aquela lição que a gente está farto de conhecer, que Jesus nos diz assim: se alguém bater na tua face direita, oferece a outra. Materialistas somos. O que nós interpretamos dessa mensagem de Jesus? Se der um tapa na minha cara, eu vou virar o outro lado do rosto. Não. Jesus falava por parábolas, e ele falava a homens mais bárbaros e ignorantes do que nós somos hoje. Então eram homens com um processo de espiritualização muito atrasado. Nós hoje já temos a capacidade de entender que eram simbologias. Então, quando Jesus diz, quando alguém bater na tua face e apresenta outra, ele não estava falando do material, ele estava falando do espiritual. Se alguém me bate de fora para dentro, eu apresento de dentro para fora. É a prática do perdão. Perdoar é uma palavra de origem do latim, que o prefixo per significa ir além. Por exemplo, perfeito está além de feito. Pernoite, ir além da noite. Per é um prefixo que tem a significação de ir além. E donare tem a significação de doar, dar. Portanto, perdoar é dar além, dar a mais.
perdão é exatamente isso. Quando alguém me bate na face direita, me traz o mal, eu devolvo o bem. A partir da experiência que eu tenho de absorver o quanto aquele mal me impactou e entender o que dá para eu fazer, dá para eu me libertar da dor. Não é fácil e não vai ser rápido. E aí Jesus continua e diz assim para a gente: e se alguém te pedir a capa, dá-lhe também a túnica. Lembra do psiquismo vitoriano? Nosso problema não é errar. Nosso maior problema é ser descoberto no erro. Quando Jesus falou, se alguém te deu a capa, entrega também a túnica, ele fala, mostra quem você é. Se desnuda, se desce, sem medo. Saiba primeiro quem você é. E aí ele continua dizendo assim, e se te convidar a caminhar 1000 passos com ele, caminha tu 2000 passos. De novo, o que Jesus estava nos falando aí? Tempo. Tudo tem um tempo. Muitas vezes a gente acredita que durante aquele período a pessoa está esperando aquele sacrifício dos 1000 passos. Mas nós estamos precisando dar mais 2000 daquele caminho daquela pessoa. É o processo do auto-perdão para depois eu perdoar. Que tudo tem um tempo de maturação. Porque vejamos, esse convite nos é feito hoje, próximo do Natal, um período muito propício para nós exercitarmos o perdão, sabendo o real sentido do perdão. E nós temos que entender o seguinte, não sejamos tão cobradores a ponto de achar assim, bom, eu escutei essa palestra, eu já entendi o sentido do perdão, então agora eu vou perdoar. Você não vai conseguir. Tem uma orientação de André Luiz fantástica, em que André Luiz fala assim, que quando nós vamos fazer esse exercício da prática do perdão, nós temos que fazer movimentos leves. Então é mais ou menos assim. Todas as pessoas que hoje nós olhamos e falamos, nossa, essa pessoa foi capaz de perdoar isso, a pessoa está num processo emocional mais elevado. Quando ela começou chorando, ela começou sangrando, ela começou odiando. Porque nós pecamos por pensamento, por palavras e por atos. Então é mais ou menos assim. Eu começo irritada pensando na outra pessoa. Daí a pouco a pessoa chega perto de mim e falou um bom dia, eu ofendo. Dali a pouco eu grito. E aí André Luiz fala assim, vamos desarmar essa bomba relógio de fora para dentro. Eu primeiro penso e me seguro para não agir. Ou para fazer uma fofoca, para não denegrir aquela pessoa, ou para não tomar uma atitude que eu sei que vai ter uma consequência prejudicial para ela. Uma pirraça dentro de casa. Quantas pirraças a gente faz dentro de casa quando a gente está com raiva de alguém? É uma comida que a gente deixa de fazer? É um horário que a gente chega mais tarde e não avisa? A gente faz ou a gente não faz isso? Pequenas pirraças. Então assim, vou passar a não fazer essa pirracinha. Vai ser fácil? Lembra, perdonarei. Dar além do que você hoje é capaz. É o exercício do sacrifício. Perdoar exige sacrifício de nós. Aí se eu paro de agir, depois de um longo tempo, eu já paro de falar. A pessoa veio discutir. Eu escutei e falei, tá bom. Quando você tiver mais calma, a gente conversa. Mas por que? E aí você pensa, não, eu não vou ofender você, porque eu conscientemente não quero te ofender. Por mais que eu esteja doida para te xingar. E aí devagarzinho a gente vai, até que chega um momento em que o nosso próprio pensamento está ficando depurado. E isso demora um longo tempo. Porque senão a gente fala assim, ai, você é capaz de perdoar? Ai, agora no Natal você vai abraçar todo mundo. A primeira vez que você chegar perto da pessoa que você detesta, você já vai sentir um tremor lá dentro. E você vai passar o Natal inteiro comendo qualquer coisa, sentindo dor no estômago. Porque materializa isso na gente. Então a gente tem que fazer aquilo que a gente é capaz. Porém, já com a informação aqui no campo de arquivo, de que eu posso e devo prestar mais atenção para me modificar aos poucos. Então, perdonare, dar além. Se alguém te bate na face direita, oferece a esquerda. Se alguém te pede a capa, entrega também a túnica. E se alguém te pede para caminhar 1000 passos, caminhe 2000 passos com essa pessoa. Porque qual é a função do perdão na sua vida? Te
curar e te libertar. Porque toda vez que você perdoa alguém que lhe faltou, você não isentou essa pessoa daquilo que ela vai precisar resolver com o universo, com Deus, com a vida, ou seja lá o que for. Porque a gente muitas vezes fala assim, mas eu não posso perdoar porque eu preciso de um sentimento de justiça. Mas a gente fala que aquele ato, na verdade, a gente quer vingança e não justiça. Então, que nós entendamos que a prática do perdão tem essa função. E que quando Jesus nos traz essa informação a respeito do perdão, é com esse olhar espiritualizado e com uma vertente muito psicológica e não material da prática do perdão. Porque, como nos diz o Evangelho, o perdão é o remédio que nos cura, se nós entendermos que, de fato, não é o esquecimento do fato, é o esquecimento do mal, é a transmutação do mal para o bem que eu sou capaz de produzir. É isso, gente, que nós temos uma continuação de semana maravilhosa e que nós possamos entender que, de fato, perdão é remédio. Obrigada, gente. Boa noite.